Clementina de Jesus, olha só, né? Ué, mas o que a Clementina tem que ver com banda? Só porque ela era uma negra? Era não, continua sendo, né? Segundo o espírito do nosso amigo espiritual Baiano Calunga, o espírito de Clementina de Jesus atua no grupo de Ogãs no plano espiritual, auxiliando os povos a utilizar a música, né? Perdão pelo ar, né? A utilizar a música como meio de comunicação para levar paz, alegria e consolo aos corações. Saravá, Ogã, Saravá, Clementina de Jesus. É a nossa homenagem. Porque, né? Gente, é o que eu falei. Ogã não é só aquele espírito que está com a tabaca andando para lá e para cá no plano espiritual, não. Tem muito Ogã reencarnado que faz parte daquelas falanges, né? Compondo músicas lindas, né? Quem sabe um poeta como Roberto Carlos, né, não seria um Ogã? Quem sabe, né, uma voz como Martinho da Vila, né, meu Deus do céu, não é ele também um Ogã? Né? Bom, Clementina de Jesus eu sei que é, porque o Baiano falou que é, né? É um espírito que ele veio, né? Foi filha de escrava, né? Esteve aqui conosco, né? E é uma legítima Ogã, né? Tanto é que a partir dos incentivos que ela fez, trazendo, né, fazendo essa ligação, essa ponte, né, entre os negros da época, né, já quase esquecendo um pouquinho, né, da própria cultura, ela veio reacender, né? E a partir daí que Pixinguinha e tantos outros, né, João Baiano e toda aquela turma lá, Clara Nunes hoje, né, enfim, aí vai, né, Maria Betancho, né, e todo o povo aí, né, cantando as músicas africanas. Então teve um startzinho, olha que lindo, né? Então, você tem uma, né? Muita gente já me perguntou, por que que né, se canta como ponto e é considerado ponto, né, marinheiro só, se é uma música? Agora a gente sabe por quê. Porque ele não só é um ponto, como foi construído pelo próprio Ogã. Então vamos ouvir. Mas a música não é dela. Não, a música não é. É a mesma coisa, vai aparecer um playzinho aqui. Clementina de Jesus. Ao vivo, porque a vibração dela deve estar aqui. Esse aí tem uns 60, 70 anos aí, hein? E olha lá, ó.
Se fosse uma mulher dessa, vem cantar pra gente aqui, se ouvindo, né? Você não consegue ficar parado, né? Que sugoi, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, do jogando no plano físico, entender algumas coisas, né? Vamos lá. Jogando no plano físico. Bom, aqui algumas determinações de Yogan, né? Só para a gente emprestar um pouquinho o nome, né? Tá? Já emprestamos o Yogan, então vamos emprestar também o Calofé, né? Já emprestou o Yogan. Bom, então o Yogan Calofé, né? É o responsável por toda a curimba a ser puxada no terreno. É também instrutor de toques, de atabaque, assim como responsável abaixo da mãe ou pai pequeno pelo desenvolvimento do pé de dança, médium preparado especificamente para isso, né? Bom, infelizmente no nosso trabalho nós não temos, né, um Yogan Calofé, né? Deus há de colocar uns aqui para nós. Por enquanto nós temos Baiano Calunga, né? E no pé de dança dele a gente vai trabalhando. Yogan de atabaque, né? Bom, aí já, né, intuitivamente já sabe, o Yogan de atabaque é o Yogan de curimba, né? Porque, embora o grupo seja curimba, ficou que curimba é aquele pessoal que canta, né? Mas na verdade curimba é todo o ambiente, né? O Yogan de atabaque é um médium então preparado exclusivamente para os toques de atabaque. O Yogan de curimba é um médium preparado exclusivamente para a puxada da curimba, os pontos cantados, né? Respondendo diretamente aos Yogans, né? Calofé, ao chefe da casa, né? O babá e a lorixá, né? Vamos passar para frente? Então, o Yogan Calofé, o Yogan de atabaque e o Yogan de curimba, né? Bom, os instrumentos, né? Outro dia, né, em particular, nós estávamos discutindo, né, no estudo da curimba ao domingo, né, porque aquele estudo e esse estudo é duas coisas, né, paralelas, viu? Um está completando o outro, né? Eles não são iguais. Mas nós discutimos e falamos em mais detalhes, né, para aquele grupo que precisa saber mais detalhes, né, o que é um atabaque, onde ele surgiu, né, a construção, enfim, né, o que é atabaque, o que é uma conga, né? E aí vai. Então, esse, né, é um exemplo de atabaque, né? Também vamos emprestar esses nomes, né? O Rump, o Lê, né, do candomblé. São três, né? São três atabaques, né? O Rum, então, responsável pelos sons mais graves, o Rump pelos sons médios e o Lê os sons mais agudos, né? Mas, né, tem muito mais, né, quando nós formos ver isso daqui, né, o que representa Lê, Rump e Rum. Basicamente, você precisa de 3 atabaques no trabalho, né? Se você tiver um só, dá. Se você tiver 2, melhor 3 aí, né? Tá? 1 ou 3, né? 2 vai dar muito certo, não, né? Para som vai, mas para funcionar depois aqui vai ficar meio complicado. Mas existe, no nosso caso agora tem 6, 7, 8, 7. Aqueles 2 é um só, né? Bom, então vamos passar. Os Yogans, né? O que aconteceu com a minha imagem? Bom, vamos ver um pouquinho desses toques, né? Define bem. Toque através das minhas mãos, o meu amor que eu quero passar para vocês. Eu vou mostrar aqui um pouco de cada toque, aí depois eu vou juntar tudo para vocês verem como é que vai ficar tudo junto, tá bom? Vou começar com o Ijexá, tá? Marcação.
instrumento é muito legal. Tá? Agora eu vou estar juntando tudo, fazendo meio que um solo para vocês verem como é que vão ficar, tá? Falta só um pouquinho pra gente ficar. Olha que coisa linda. Esse é o momento quando você já vestiu a camada. Até quando o couro já é parte de você. Aí existe uma integração. Isso não é só, né, uma pessoa hábil, é um médium, né, ligado muito bem a esse instrumento, né? Vamos passar? Bom, aqui eu vou passar bem rápido, né, só para a gente ver que existem alguns instrumentos, né, alguns instrumentos que têm a sua particularidade dentro do trabalho, tem a sua finalidade, né, que é o chiquerê, o adjá, né. O adjá é tipo aquele sininho, né, que é utilizado, né. Hoje, por exemplo, trabalho de domingo, né, Tereza, recentemente tem trabalhado, né, com material, umas molinhas dentro de umas bolinhas, né, fazendo um som interessante, né, e fazendo esse tipo de terapia, né. O adjá faz a mesma coisa, né. O médium está com dificuldade de incorporar, né, o adjá ajuda, só dentro da vibraçãozinha dele, né. Em geral, né, no candomblé vai abrir a gira, né, usa o adjá, né, para que todos, né, tenham uma facilidade maior para entrar no trabalho, graças a esse tipo de vibração, né. Esse é o adjá, né. O chiquerê, ele incrementa, né, ele dá brilho, né, ele cria no ambiente do trabalho, né, e também, né, dentro das inspirações, ligação com o trabalhador no plano espiritual, né, determinado tipo de energia, né. O chiquerê tem muitos tipos, tem com bolinha de metal, tem bolinha de prata, tem bolinha de tudo, mas, né, o chiquerê da Umbanda, né, ele normalmente é de búzios, né, tá? Vamos avançar? Bom, o agogô, né, tem o metálico, tem o de madeira, né, e às vezes é necessário ter os dois. O som do metal, o som da madeira, às vezes é necessário, né? Vamos avançar? Aqui também tem um, né? Quando ele está falando do berimbau, aqui também tem um play. Se fosse aqui, quem aparece aí? Em algum lugar tem um play aqui comigo. O berimbau, né, ele também, né, é um instrumento ligado à Kunim,
né? Não é só porque o baiano gosta do ritmo, né? Esquentado pelo berimbau, né? Não, não é não. Eu abaixei. Não, não coloquei pra Mas você não colocou? Pode pôr. Enquanto a gente vai conversando, deixa o berimbau aí, né? Então, né, o berimbau ele é um instrumento, principalmente dentro dessa linha dos baianos, né, é utilizado pela própria linha no ambiente de trabalho, né? O baiano, né, tem uma, na sua manifestação, né, o sambão onde ele bate com o pé, né, firme, né, acompanhando o ritmo, as levadas, né? Então nós chamamos isso de sambar, mas ele está desprendendo, né? Ele está trabalhando em pontos, né? Muitas vezes demarcados no ambiente, né? E ele utiliza muitas vezes o berimbau, né? Para criar um ambiente propício para esse trabalho que ele realiza, né? Do seu sambá, tá? Vamos avançar? Bom, tem outros, né, instrumentos que vão ser utilizados, né, vai ser o reco-reco, o bongo, né, passando, as chocas, berrante, né, o xerê de semente, né. Bom, então todo instrumento, né, ele tem que ser preparado, né, os atabaques, tudo que estiver na corimba, ele é preparado, né, há todo um preparo e consagração desses tambores, né, para que sejam utilizados nos rituais umbandistas, igualmente aos ogãs e alabês, né, responsáveis então pelos toques. O uso dos atabaques surgiu na Umbanda. Acredita-se que por influência dos cultos de origem africana, claro, né? Em especial o de origem bantu, né? Angola, em que os tambores são percutidos com as mãos, não é? Que na nação, o culto da nação Queto é os adivis, Aquidavis, né? Aquidavis, né? Tá bom? Vamos passar. Bom, agora vamos guardar bem isso, né? Isso aqui é importante. Consagração dos atabaques, né? O atabaque, a arte sagrada de louvar os orixás, né? Essa frase aqui é do senhor Dancalu, que daqui a pouco ele está aqui para conversar com a gente, viu? Então quem está com sono, tá bom? Acordar, viu? Tá bom? Porque ele já está rondando. São palavras dele, né? E eu coloquei aqui. O atabaque é o elo sagrado entre o plano espiritual e o meio físico. Aqueles que o utilizam com o propósito de trabalho espiritual devem saber o que estão fazendo e o que estão evocando. Não desrespeite o que é sagrado. Senhor Exu Trancaú. Bom, aqui para consagração, preparo de um atabaque, não é comprar um atabaque e colocar aqui, ele já está funcionando, não é bem assim. Vamos entender. Consagração, preparo do couro e da madeira, sacralização. Prepara-se o couro, a madeira com limpeza, defumação, utiliza-se ervas, não é? Normalmente alfazema e outras ervas. Prepara-se com óleo, normalmente óleo de amêndoa, dendê, né? Que é preparado pelas entidades para então realizar, né, a sacralização, que é feita pelos grupos espirituais que vão preparar o instrumento para ser utilizado na corimba, né? Então não é simplesmente eu gosto desse, eu gosto daquele, eu quero colocar esse, eu quero colocar aquele, porque senão as entidades não vão, né, realizar a sacralização, que sem isso não é atabaque para trabalho. Firmeza do atabaque, né? A firmeza do atabaque é feita através de pontos que são riscados no couro, né? Também são fixados, né? Como nos atabaques nossos, né? Fitas. Essas fitas, né, elas foram fixadas e imantadas, né, pelas linhas no qual os atabaques correspondem, né? Então a firmeza do atabaque é isso, né? Através dos pontos riscados, né? Esses apetrechos que às vezes são fixados no atabaque, né? Tá? O preparo do couro, a firmeza do atabaque. O preparo do médio para usar o atabaque,
né? O atabaque em si, né? É só um instrumento. Agora o médium também precisa ser preparado, né? Então o médium se prepara para usar o atabaque batendo a cabeça. Isso é o preparo individual, respeito, né? O médium se prepara para usar o atabaque batendo a cabeça no couro, pedindo as firmezas e proteções necessárias para os trabalhos, saudando Oxalá, a linha que rege o Zogan Xangô e a linha em que foi firmado o instrumento. Então o Ogan, né, o atabaqueiro, ele tem que saber disso, né? O preparo pelas entidades, né, os Ogãs espirituais. Aí, uma vez feito isso, né, os Ogãs vão preparar o ambiente de trabalho. Essas entidades vão preparar o médium e a sua integração com instrumentos de percussão, os pontos de firmeza do instrumento e do local onde foi autorizado ser colocado pela entidade responsável da corimba, que no nosso caso é o caboclo pena vermelha. Não se coloca o atabaque aonde você quer. Eu quero colocar aqui, o som está melhor ali, assim, né? Não é isso não, né? Tá? É o que é definido pelo chefe daquele trabalho. O atabaque tem a sua firmeza, o atabaque tem a sua sacralização, o atabaque tem o seu ponto firmado, o ambiente da corimba tem o seu ponto firmado para que os atabaques funcionem. Bom, então, e falando da firmeza do atabaque, né, as básicas, né, a firmeza do rundo, do lê, quase sempre, não é regra geral, mas, né, firmados em Xangô, Ogum e Oxóssi, que são essas três linhas, né, tá? Então, podemos dizer que são as três linhas principais, porque são aquelas que interagem diretamente, né, com os Ogãs desse grupo, como a gente vai ver mais tarde, né? Tá? Então eu tenho três atabaques, Lê, Rump e Rum, né? Normalmente o Rum é firmado para Xangô, né? O Rump, Ogum e o Lê, Oxóssi. Mas, né, eu posso ter firmados atabaques outros, segundo a orientação do plano espiritual, de linhas, né, que necessitam desses atabaques no ambiente que nós vamos trabalhar. É o nosso caso, né? Baiano Calunga, mais, né, Exu Tranca-Ruas, pediram para se construir um atabaque. E nós construímos, né? É esse atabaque que está aqui na frente, né? Na época ele dizia, esse atabaque vai conduzir o trabalho, né? E esse atabaque conduz o trabalho hoje. Na época, ninguém acreditou. O atabaque, né, criado, né, para as entidades chefes do trabalho, né, então é um tipo de atabaque. Segurança, né, foi criado, né, segundo a solicitação do senhor Caboclo Pena Branca, né, que rege a segurança dessa casa, não só desse trabalho, né, fosse firmado um atabaque, né, para que se trabalhasse. Então essas três, né, aqui, né, chefe do trabalho, são as 7 linhas e todas as falanges ligadas ao trabalho, né, tá? Então esses atabaques, cada um deles, firmados nas 3 linhas principais, Oxum, né, Xangô, Ogum, né, e Oxóssi, mais, né, esse que foi firmado pelo Exu Tranca-Rua, pelo Baiano, né, e esse pelo Caboclo Penagã, e agora, né, esse, né, que será para os chefes de trabalho, né? Então cada um deles tem um objetivo. Esse para o ambiente de descarrego, esse gera segurança e esse gera harmonia, né? Tá bom? Muito bem. Então esse complexo aqui, né, que vocês estão vendo aqui agora, né, sem isso não dá para entender, porque cada coisa aqui está no seu lugar, né? Então agora a gente vai entender, né? Inclusive a disposição dos atabaques, né? Tá? Muito bem. Então, vamos nos familiarizar, né? Nós trabalhamos aqui, ó, né? Essa é a porta de entrada, tá? Essa aqui é aquela portinha ali, Congá, né? Firmeza dos médiuns. Aqui é só uma salinha onde nós guardamos as coisas. Muito bem. Aqui é a disposição dos atabaques.
Existe um ponto firmado no ambiente dos atabaques, né? Os atabaques têm que respeitar esse ponto. E ele é assim, né? Existem 4 firmezas, vamos começar pelos atabaques, existem 4 firmezas, não é? 2, não é? São feitas pela linha de trabalho do senhor Exu Tranca-Rua, né? E 2 são feitas pelo caboclo Pena Vermelha, né? Então são esses 2 que ditam como, né, a ordem desses atabaques, aquilo que é necessário fazer aqui, né, vai acontecer, tá? Muito bem. Então, o atabaque, né, a corimba, ela tem que interagir dentro de tudo isso aqui para tudo funcionar. Tudo, inclusive o ambiente do congá, né? Tá? Muito bem. Vamos começar, né? Eu vou explanar bem rápido, então prestem bem atenção, tá? Porque todo mundo conhece esse ambiente, eu vou falar do que a gente, né, está familiarizado, né? Quem está assistindo e não conhece a casa, aí vou dar um pouquinho de dificuldade. Aí é só prestar atenção. Muito bem. Eu tenho os pontos de firmeza. Primeiro, né, a nossa tronqueira. Está lá na entrada da casa, né? Então, a tronqueira, ela está representada aqui, tá? Então, ela está fora de posição, porque ela está lá fora, né? Só que eu coloquei ela aqui, né? Por quê? Porque ligado à tronqueira lá de fora, nós temos os trabalhadores da porteira, né? Então eu representei, né, as firmezas de porteira, né, aqui, aqui e aqui. Porque nós temos uma porta ali no fundo, nós temos uma entrada que é essa daqui, né, e nós temos, né, aqui também, né, é um ponto de abertura por onde transita o espírito. Então tem uma firmeza aqui, uma aqui e outra aqui, são 3, né, tá? Essas são as firmezas ligadas à tronqueira, né? São firmezas, então, da minha porteira, ou das, né? Como eu estou vendo. Quando eu entrar no ambiente da gira, né? Eu tenho um corredorzinho, né? Depois eu tenho um ambiente de 2 consulências, né? Tá? E eu tenho uma passagem aqui, né? Mas a porteira é firmada aqui. Então eu tenho um ponto de firmeza da porteira do lado direito, eu tenho um ponto de firmeza da porteira do lado esquerdo. Eu tenho outro ponto de firmeza, né, que é aqui, né, e eu tenho outro ponto de firmeza que é ali, onde o Marquinhos, né, quase me engoliu agora. Muito bem. Prestem bem atenção nisso, porque tudo isso aqui vocês vão ter que fazer o quê? Saudação, né? Então, quando eu entro no ambiente de trabalho, né, eu tenho que saudar tudo isso aqui, né? Tem que visualizar, tem que sentir, né? Tem que se comunicar com todo esse ambiente. Todos nós precisamos, né? Você imagina, né? Entrando, como é que não está a cabecinha, né? A cabecinha está a 1000, porque está tentando se ligar com tudo isso aqui, né? Então, tronqueira, porteira, pontos de firmeza, aqui, ali, ali e ali. São 4, só na entrada, porteira. Corredorzinho, consulência lado esquerdo e consulência lado direito. Antes de entrar no nosso ambiente da gira, vamos ver mais 3 ambientes, né? Eu tenho o pronto-socorro, eu tenho uma cela, né? Eu tenho 2 salas de desobsessão, né? Tá? Uma é firmada pela entidade, né, Senhora Sete Saia, e tem uma firmada pelo Senhor Exu Catatumbo, né? Tá bom? Então tenho 2 firmezas aqui para 2 salas de relação para quê? Desobsessão. Mas eu tenho um ambiente cela. Eu tenho Exus que guardam essa cela. Os Exus que guardam essa cela no nosso trabalho são 2, Exu Rei e Exu Caveira. O ambiente de pronto-socorro, que é também, né, uma outra dependência no plano espiritual, fechada, mas que está dentro do nosso ambiente, então, que nós sentimos, né, é guardada pelo Exu Marabô, né, é o pronto-socorro. Aqui é um pronto-socorro, essas entidades chegam aqui desacordadas ou então, né,
desmaiam, acontece alguma coisa, pronto-socorro, tá? Para as entidades. Quem coordena? Exu Marabô. Presídio, Exu Rei, Exu Caveira. A nossa firmeza, né, de ambiente de gira, ela é feita pelos Exus Catatumba, Quebra-Demanda, Tranca-Tudo, Zé Pilintra e o chefe da gira, que é Exu Carranca, né? Tá bom? Então essa firmeza, ela está no lado esquerdo do Congá, quando as entidades das linhas da direita firmam do lado direito. Então essa firmeza representa a firmeza de todos esses Exus. Essa linha está mostrando para cá. Todas essas firmezas, né, esses pontos dentro do ambiente da gira é regida por todos esses espíritos, não é? Senhor Exu Carranca, que é o líder, coordenador desse trabalho, Catatumba, Quebra-Demanda, Tranca-Tudo e Zé Pilintra, né? Tá? Então tudo aqui dentro é regido por eles, tá? Exceto os ambientes que eu já falei, né, do atabaque e firmezas aqui, que é o Exu Tranca-Rua, tá? Muito bem. Bom, entrei, passei pelas firmezas da porteira, tem corredorzinho, tem consulência do lado esquerdo, tem consulência do lado direito, é encarnado, né? Mas e os desencarnados ficam aonde? Os desencarnados na consulência, porque tem também, a gente não atende só encarnado, a gente atende espírito, né? Só que é um ambiente de consulência no plano espiritual. Eles ficam numa outra sala, né? Mais ou menos, né? Aqui é o ponto que liga, né, a passagem desses espíritos, né? Mais ou menos, né? A Fátima trabalha do ladinho dessa caixinha, viu? Mas não se preocupe, que a porta é ali e aqui, viu? Tá? Então, preste atenção. E essa dependência no plano espiritual, né, ela tem uma guarda na entrada e uma guarda na saída. E olha quem faz essa guarda, né? Olha aqui a setinha, né? Ela vem para cá, né? Depois ela vem para cá. Por quê? Né? Se é ambiente espiritual, né, o grupo espiritual que está naquela dependência, né? Então é uma firmeza que está ligada à tronqueira e está ligada à porteira, né? Então são espíritos então responsáveis por esses dois trabalhos, tronqueira e porteira, que também guardam entrada e saída dessa casinha, né? Dessa dependência. Avançamos, entramos, né? E vamos ver essa cruz. Não dá para ver, mas aqui todo mundo sabe que tem uma cruz, né? Por que eu coloquei essa cruz, né? Essa cruz aqui nessa casa, seja no trabalho espírita, seja no trabalho umbandista, né? Ela abre essa porta aqui, né? Essa porta, né, é por onde entram todas as falanges de socorristas, né? Grupos, né? Os trabalhadores, né, da nossa Umbanda, né, não adentram por essa porta. Curiosidade. Seja Umbanda, seja Espiritismo, né, aqui é um tipo de trabalhador que passa, né, por essa porta. Esse trabalhador, né, é aquele que está ligado às legiões de Maria, né, tá? Então, seja Umbanda, seja Espiritismo, esses trabalhadores passam por essa porta. E seja um trabalho, seja outro, esses mesmos espíritos estão aí. Porque quando eles trazem direto e colocam nessa dependência aqui, olha, ele vai precisar de ajuda, né? Tá? Então coloca, por isso que essa, né, sustentação está ligada aqui, ó. Né? Então eles colocam nessa dependência. Então, essa cruz é um portal, né, de socorro. Né? Então eles entram, eles colocam aqui, eles colocam aqui. Aqui é mais difícil porque aqui é mais um ambiente que ocorre na hora ali, né? Para trazer para vir aqui, né? Não é bem o caso. Por isso eu nem coloquei uma seta ligada aqui, né? Direto. Muito bem. Então você passou, você já conhece essa dependência, está aqui, vizinha da Fátima, né? Aí você tem, desse lado esquerdo, você tem isso aqui é um ponto. Né? Às vezes a Heleninha quebra a cabeça, mas eu queria mudar, né, 30 centímetros para cá, queria 30 para cá, não pode. Né? Ela fica brava. Não, mas, né? Cadê a Heleninha? Eu não posso, não pode. Né? Porque existe uma delimitação. Se eu colocar essa turma para cá, ela vai sair daquela delimitação que o plano espiritual traçou, vai só trabalhar aqui. A Fátima já está quase caindo da dela ali para lá.
Você não pode vir muito para a direita, senão você vai entrar aqui dentro, viu? Então, cada cantinho nosso está dentro de um ambiente demarcado, lá no plano espiritual, né? Tá bom? Então, deixa eu só concluir, tá? Então, isso aqui é um ambiente delimitado. Então, eu tenho do lado esquerdo e esse ambiente é consulta, tá? Então, esses grupos estão trabalhando aqui, já no ambiente delimitado. Depois eu tenho o ambiente de tratamento, né? Na verdade tem 3, mas são 4. São 4 pontos preparados ali. Então, né, na verdade é 4, tá? Então, o ambiente do tratamento. Aí eu tenho uma firmeza, que é a firmeza do senhor Exu Tranca-Rua, né? Tá bom? A firmeza do Exu, né? Carranca, ela fica ali na frente da corimba, né? Tem que estar à frente desse atabaque, do lado ou atrás, mas tem que estar, né, nessa proximidade, porque esse ponto de descarrego está ligado, né, com o trabalho desse atabaque. Então, esse ponto, né, tá? Então, essa, né, firmeza aqui, a gente conhece a firmeza do senhor Exu Carranca, né? Muito bem. Então, eu já saí da consulta, né, tratamento, essa firmeza, né, essas 4 eu já falei, né, a disposição dos atabaques é essa, né, depois eu venho para cá, eu tenho um ambiente que quando, né, nós preparamos o congá, né, eu pedi para demarcar. Esse aqui é o círculo, né, é o círculo mágico, o círculo espiritual, né, ele está representado aqui, né, aonde um médium, né, quando ele vai se preparar, ele tem todo um ambiente especial ali para ele abrir o seu ambiente espiritual. Então essa flecha aqui, né, ela indica assim, uma potencialização energética para o médium que vinha aqui se preparar. Por isso quando a gente vai abrir um trabalho, uma entidade, né, vai iniciar o trabalho, o médium vem para cá, né, e se prepara aqui, tá? Então é todo um ambiente energético preparado para o médium. Por isso que ali não tem determinados tipos de trabalho. Não é porque está na frente do congá, é porque esse ponto foi preparado para isso. Do lado esquerdo eu tenho um outro ponto, né? E esse é mais para descarrego, né? A ordem deveria ser até inversa, porque eu deveria vir aqui, saudar aqui, depois eu vir aqui e fazer a minha firmeza. Porque do lado esquerdo aqui, firmeza dos médios, né? Esse grupo espiritual que firma ponto aqui, ali, na verdade faz a limpeza do médium, tá ligado a Iemanjá, tá ligado à linha do mar, Caluga Grande, né? Tá? Então faz a limpeza do médium aqui. Quando nós vamos lá, saudamos, né? Nós estamos sendo limpos para entrarmos no trabalho, né? Eu tenho as firmezas à frente do congá, né? Da esquerda, como coloquei aqui, e tem as firmezas da direita, são todas as linhas da nossa direita, né? Linha das almas, pretos velhos, caboclos, índios, boiadeiros, crianças, né? Nós temos a linha do Oriente, né? A linha de baianos, boiadeiros, né? Então, todas as linhas da direita, né? Tá? Então, tem uma firmeza, né? Quando nós fizermos esse atabaque, né? Essas firmezas, elas estão, né? Colocadas ali embaixo do atabaque, né? Para essas linhas, então, mais tarde, poderem, né? Ter firmado o nosso ambiente de trabalho. Então, aqui nós já corremos todo o ambiente de trabalho, né? Do atabaque? Não? Tá. Então, aqui do atabaque eu vou passar, né? Esse diagrama que eu coloquei aqui, ele representa o trabalho no plano espiritual dos ogãs, né? Tá? Então, existe um fluxo de energia, né? Aqui do atabaque, eu tentei representar assim, né? Ele sobe, ele desce, ele vai dos lados, ele vai para frente, vai para trás, né? Tá? Essa energia, né? Que acontece aqui, bom, esse ponto ele é delimitado, né? É onde tem essas firmezas, então ele fica delimitado, né? Faz muito tempo, desde quando, né, preparei esse atabaque, a ideia, uma vez que conhecia, né, essa disposição de espaço, né, a ideia,
há nem sei mais quantos anos, né, fazendo a base desse atabaque, era colocar onde eu coloquei agora, né, mas não tinha autorização para isso, né, porque o grupo, né, não estava preparado para trabalhar dessa forma, com essa disposição, né. Então, né, agora relativamente preparado, né, colocamos à disposição e vai formar aquela disposição de atabaques que eu havia colocado, né? O que foi firmado pelo Baiano Calunga, senhor Exu Tranca-Rua, Caboclo Pena Branca, aqui o atabaque, né, é ainda provisório, né, porque esse atabaque é provisório, ele é um atabaque de fibra de vidro, né, e eu preciso de um atabaque de madeira, então ele está provisório, né. O rumpe, né, mas ele é firmado em Ogum, né, depois a gente tem o Lê, né, que graças, né, a uma ajuda que a gente recebeu, né, de amigos nossos aqui, a gente vai conseguir trocar o Lê, né, pelo Lê que é Lê mesmo, né, tá? E aqui o Rum, que a gente não precisa mudar, né, que já tá bom demais. Muito bem. Então, aqui, né, esse ponto demarcado, né, e a disposição desses atabaques, né, vai funcionar com dois grupos, na verdade 3 distintos de trabalho, né, tá? Porque eu tenho o grupo dos ogãs no plano espiritual, que eu dividi em 3 pelas firmas que foram feitas nos atabaques, Oxóssi, Xangô e Ogum, né, tá? Então, como que funciona? No plano espiritual, né, esses ogãs, trabalhadores, né, com os seus atabaques, né, no plano espiritual, né, esses espíritos, onde muitos, né, foram xamãs, né, enfim, né, são os nossos ogãs. Né? Aí nós temos 3 fileiras básicas, né, e essas fileiras atuam distintamente dentro do nosso trabalho, né? Distintamente, né? Então, essa fileira tem uma responsabilidade, essa tem outra e essa tem outra, né? Então, eles trabalhando, né? Então, eu criei aqui um tipo de vibração, né? Eles emitem do astral uma vibração para o nosso ambiente aqui, né? Essa vibração chega até nós, né? E nós tentamos corresponder, né, igualmente, né, em todas as linhas aqui, né, eles criam uma determinada vibração influenciando, né, o atabaqueiro, o ogã, né, e cria-se uma resposta aqui. O resultado disso, né, e por isso essas linhas trabalham bem distintamente, equilibrando, né, quando ali não vai bem, uma reforça e a outra vai, enfim, tentando acertar o ambiente vibracional do nosso trabalho, né? Aí, né, para que isso funcione de acordo, né, é que entra não só a mediunidade para corresponder né, à intuição, às inspirações que esses grupos nos dão, né, o conhecimento, porque, né, se nós não tivermos, vai ter um determinado momento que nós vamos ter, né, que manter levadas de Ijexá, por exemplo, né, Linha das Águas, Oxum, né, vai ter um momento que nós vamos precisar de um barra-vento, né, vai ter um momento que a gente vai precisar, né, de um nagô, enfim, né, não é apenas o culto de nação aí, ou o respeito, né, pelas nações, né, Quetua, Angola, né, enfim, as 4 nações, né, não é, né, também, né, corresponder ao trabalho que esses grupos estão fazendo, né, tá? Então, por isso que precisa corresponder bem isso, né? Então, para entender um pouco, né, um pouco desse ambiente, né, no plano astral, vamos passar o slide? Bom, o ogã no plano espiritual, né? Um pouquinho desse trabalho. Muito diferente do que se imagina, normalmente a comunidade espiritual denominada de ogãs formam, na verdade, um grupo muito extenso de trabalhadores e muito diversificado também, né? Bom,
a música no plano espiritual. Agora eu estou falando de música, né? A gente tem inúmeras menções, né, que nos falam, né, da música celestial, né? Emmanuel, por exemplo, falou para a gente que nós não tínhamos condição, né, de sermos sensibilizados, né, pela música celestial. Até os nossos instrumentos correspondem, assim, em uma porcentagem muito pequena, né, a reproduzir essa música. Porque o espírito, ele precisa estar no estado de purificação, de sensibilidade, de sutileza, né, sensibilidade mesmo, para interpretar, né? Aristóteles, né, na época, né, já fez essa menção à música, né? A música celeste é de natureza divina, de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição, né? Então, bom, é a mesma coisa que dizer, né? A música te envolve num transe, tira, né, você do material e te coloca no espiritual. A música tem esse poder. Vamos avançar? Bom, tem muito para discutir, né, sobre os órgãos no plano espiritual, mas eu abri só um leque para a gente ir discutindo aos poucos, né? Tá bom? Então, estamos avançadíssimos no nosso horário, né? Mas a gente vai procurar esclarecer algumas dúvidas, né? Tá bom? Não vai dar para avançar são 11 horas, né? Mas na medida do possível, então, vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, né? Você falou que tem ponto de raiz e tem pontos que não são pontos. Presta atenção, né, gente, tá? Tem alguns que não são pontos, né? Muito. E Não são pontos. eu ouço muito aquela rádio Raiz Toque Aruanda e tal, mas eu ouvia numa outra um ponto que eu já cantei pro pessoal da Corimba e eu pedi para inserir, né, se fosse possível, né? Porque é um ponto que eu me sinto muito, assim, me envolve muito, né? Mas vamos supor que eu ouça um ponto que aqui não é cantado. Qual é o procedimento para eu falar? Eu queria saber se esse ponto pode ser inserido na nossa gira. Teria que verificar. Por isso, na verdade, nós teríamos, né? Não temos, né, o coordenador, né, que trabalha nesse sentido dentro da nossa Corimba, né? Então nós não temos. Mas, né, via de regra, né, o ponto de raiz é o ponto que foi criado pela entidade. A entidade manifestou, ela cantou aquele ponto, né, nós aprendemos, marcamos e a partir daí nós vamos cantar, né? Então ela trouxe aquele ponto, né? O ponto, né, inspirado, muitos órgãos estão inspirados e, né, nós mesmos tivemos pelo menos 3, 4 pontos feitos, né, por inspiração, né? Então esses pontos, às vezes, né, eles preenchem determinadas necessidades do ambiente. Nós estamos do outro lado do mundo, Japão, né? Desse lado aqui talvez tenha algumas diferenças, coisinhas, né, palavras até, que precisariam ser colocadas no nosso ambiente aqui. Então, pelo menos 4 pontos, né, foram criados aqui. Não são pontos de raiz, foram pontos inspirados. Como é que eu sei, né, quando esse ponto é ponto e não é, né? Bom, vibração, a partir daí, né? Um ponto bem montado, direitinho, as palavras não agridem, transmitem, né, mensagem, harmonia, paz, né? Se o ponto não surtir esse efeito, ele está errado, né? Como nós ouvimos lá, Clementina de Jesus, né? Se procura nas palavras, se procura alguma coisa, mas você não consegue ficar paradinho ouvindo aquela música. Alguma coisa sua mexe, né? Então, essa vibração, né, que a gente precisa, a princípio, né, bom senso, né, do grupo, interpretar esse ponto. Então, Nossa Senhora, quando canta, todo mundo passa mal. Mas vamos supor que eu ouvi um ponto. Se eu quiser sugerir para alguém, falo com quem?
hoje Eu canto. eu, né, dirigente, Eu canto porque nós não ponto, temos você o vai responsável, né? Tá? Aí nós vamos, né, ouvir, né, nós vamos buscar um consenso, né, na nossa corimba e, né, vamos trabalhar, né? Não vamos já, né, perguntar lá para o chefe do trabalho, não, nós vamos tentar, né, entender e decidir, mas nós vamos confirmar com o chefe do trabalho, tá? Escreve, né, a letra direitinho para a gente ver, né, tá bom? Tá, João? Mais alguém? O João tinha uma pergunta a fazer, tá, João? Dá para voltar no slide do diagrama do terreiro? Diagrama do terreiro. Acho que as perguntas são meio ingênuas, né? Porque eu participei de algumas Tá, aulas, João. mas eu quero levar a vida para casa que já é a terceira vez. Claro, claro. No topo, do lado direito, lá em cima, tem um ponto para ser saudado. Não, lado direito, lá em cima. No canto, na sua direita. Aquele ponto, do lado de fora, que é para ser saudado. Aqui na casa, onde que ele está? Tá, aqui. Lá na direita, em cima da tela. Isso. Esse ponto aí eu nem sabia que existia. Eu não sabia que tinha que ir até lá. Não, você não precisa ir até lá para saudar, né? Porque eu passo por ali, né? Mas se eu não passasse, eu não iria até lá para saudar, né? Como que eu saldo todos muitos pontos? Eu não passo. A porteira lá na frente, a tronqueira lá na frente, eu não passo por ela. Mas eu saldo aquelas entidades que eu não passo por aqui, né? Porque esse ponto, né, é o mesmo que aquela tronqueira lá na frente, né? Eu saldo os mesmos espíritos, né? Tá? Bom, você não precisa ir até lá, ninguém precisa ir até lá para saudar aquele ponto, né? Porque você saudou a tronqueira lá na frente, você vai saudar os mesmos espíritos, né? Tá? Então não precisa, tá? Outras duas perguntas é sobre a consulência espiritual e a cela, né? Dois pontos também que eu não sabia que existiam. Né? A consulência espiritual são para espíritos que não estão ligados aos médicos também ao trabalho, consulência física? Ligados ou não, né? Então, aqui por exemplo, né, o Hospital de Maria traz uma quantidade de espíritos muito grande que necessitam desse ambiente para serem tratados. Não tem nem a ver com a consulência e nem alguma ligação com os próprios médicos, né? Mas existem os espíritos, né, em grande número, né, não sei qual que é maior aí, né, mas que estão ligados aos médios, são as entidades perturbadoras, né? Enfim, as entidades estão ligadas ao médium, né? Normalmente, né, essa consulência é para aquela presença, né, de entidades perturbadoras, não obsessoras, porque o obsessor, né, já é uma situação mais grave, há ligações, há motivos, há vínculos, né, complicado. Sobre a cela, são tantas perguntas que eu gostaria de fazer, mas eu prefiro pedir para você que fale um pouco sobre a cela. Sobre a cela? Para quê, por quê, o que acontece lá dentro, o que acontece depois de sair de lá. Tá, não sai, né? Daqui, entrou aqui dentro, né? Eu falo pro pessoal do domingo, né? Que lá na sala do Dr. Humano, quando eu trabalhando lá, tem um movimento de espírito que é bem do lado direito, que é uma ligação com esse ambiente aqui, né? O pessoal não sabe, né? E é muito agitado, porque são espíritos em revolta muito grande, eles, né, estão presos, daqui eles vão para a penitenciária, né? Foram detidos, né? Então, eles tentam de tudo, até o último momento, né, por isso que a maior parte deles saem em macas, né? Porque eles têm que ser anestesiados, né? Outros, né, não é um processo de algema, mas de magnetização, eles saem quase que em camisa de força, né? Ou eles saem na maca, ou eles saem, né, nessas camisas de força, né? Então é uma agitação muito grande e às vezes, né, como no ambiente de trabalho você desdobra, né, então você acaba percebendo esse tipo de trabalho, né? E é muito sugoi, muito agitado, é muito complicado. Mas é uma cela, está detido, né? Mesmo que espiritualmente falando, em algum momento eles são agredidos? Agredidos de forma nenhuma porque nem precisa, né? Por exemplo, você não consegue tocar um Exu, né? Vou dar um exemplo.
né? Então, eu sou o Exu. Você levanta aí, você vai querer me agredir, né? Aqui vai, vamos dizer assim, é o meu garfinho, né? Tá bom? Aí você quer me agredir, com toda a sua raiva, com toda a sua violência, né? Quanto mais raiva ele tiver, melhor. É para isso que serve o garfinho. Quer ver? Né? Muita raiva, muito ódio. Muito. Demais. Né? E agora você quer vir para mim. Você tá querer fazer alguma coisa? Né? Ele quer fazer alguma coisa comigo. Eu estou lá tranquilo com o meu garfinho. Vem. Já caiu duro. Varinha de condão? Não. Esse garfinho aqui, ele serve para quê? Carregar e descarregar. É maravilhoso. O Exu fica brincando com você. Ele fica te atenção. Você tá com raiva, tá? E dá risada, né? Porque quanto mais raiva ele tiver, mais eu estou carregando o meu garfinho. Eu estou carregando e eu estou descarregando ele, né? Que ele vai ficando sem força, né? Tá tudo no meu garfinho. E depois eu só devolvo. Vai ser o meu top pra você. Cai duro. Não tem como agredir um Exu. Quanto mais raiva você tem dele, menos você tem chance para chegar perto dele. Né? Interessante, né? Então esses espíritos, como eu falei, muitos são anestesiados, né? Nem sempre como é que fala? Anestesia, choque magnético, mas gerado pela própria criatura, né? Então, tá lá, muito oriçado, tá muito bravo, fica bravo à vontade. Só isso de braveza? Um pouquinho mais, né? Tá bom, então, Coisa parecida com o choque anímico. O choque anímico é um choque reverso, né? Parecido, né? Parecido. Mas é uma própria energia. Você fala muito em firmeza, né? Firmeza. Todos esses pontos da da denotação de fortalecer, de fazer ficar mais firme, pela denotação da palavra. É isso mesmo? Mais ou menos, né? A firmeza, né? A firmeza é um termo que você vai utilizar, né? Para um ambiente, né? Por exemplo, aqui é um ponto, aqui vai trabalhar entidades, né? Então, quando você fala essa firmeza, é a mesma coisa que você falar, né? Um determinado preparo de acordo com aquele ambiente, né? Então, firmezas aqui representam um conjunto de coisas, pontos riscados, grupos especiais, vibrações, né? Trabalhos naquele ambiente para criar, né? Respaldo àquilo que você vai fazer. Então você tem firmezas de segurança, firmezas de limpeza, como eu citei aqui, né? Isso aqui é um ponto de firmeza, mas ele é para quê? Descarregar os médios. Isso aqui é um ponto de firmeza, mas é para quê? Para carregar o médio, que seria salutares, né? Esses são pontos de firmeza, mas são pontos de quê? Né? Pontos de proteção e segurança dentro do ambiente da gira. Esses são também pontos de firmeza, mas são pontos ligados à tronqueira dentro da segurança do ambiente, né, da casa já, né, não só da gira. Isso é firmeza. Eu nunca salvei esses pontos. São dois pontos de abertura ligados à tronqueira, né, são importantíssimos esses pontos, né? Aqui que você está. Esses? Você não precisa vir aqui para saudar. Eu não venho, né? Eu faço tudo a partir do Congá, né? Por onde eu passo, eu reverencio, né? Mas quando eu chego no Congá, eu mentalizo. Desde ali da tronqueira, vem vindo. Então tem esse grupo, tem aquela equipe, tem esse. Eu mostro, né? Aí faço tudo ali. É necessária essa quantidade enorme de trabalho, embora tenha sido colocado ali por orientação no trabalho em especial da nossa casa. Mas a gente vou falar eu na minha particularidade. Eu vejo que existe uma deficiência em vários outros trabalhos e uma quantidade de médium muito grande aqui. Esses mesmos médios do meio da gira em diante, com um cansaço muito grande, no qual é colocado que eles recebem toda a carga do trabalho. Então, coloquemos assim, se há necessidade de ter uma quantidade enorme de médicos aqui em cima, por que não tocar, por exemplo, 2 atabaques ou 3 atabaques e
outros médios descansarem e fazerem um revezamento. Vamos dizer o Maio, que o Maio é forte, ele consegue o trabalho todo, e ele está especificado nesse daqui, ninguém pode tocar, né? É a parte. Mas esse revezamento entre vocês, talvez vocês teriam mais harmonia, e até mesmo médios que poderiam estar fazendo outros trabalhos, assim como você como dirigente, você que tem todas as entidades que são chefes do trabalho, muitas vezes nós necessitamos. Eu me sinto assim, muito constrangido muitas vezes de chegar em você no atabaque e fazer uma pergunta relacionada ao trabalho. Muitas vezes eu vejo que você está ali tocando e em conexão, ouvindo as orientações de trabalho. Então às vezes eu tenho que esperar ali aquele momento que você abre o olho para poder falar com você. Particular meu também não tem aquela coisa de tentar interromper assim com a vibração. Eu acho que talvez aí uma explicação, é certo que você vai ter que dar a sua explicação dentro do seu entendimento, daquilo que você acha, também tem isso também, né? Uma coisa particular, espero que as pessoas não levem a mal. Mas quando você coloca uma coisa na cabeça, é só isso que você pensa e não vê mais nada adiante, né? Então fica meio difícil. Esse é o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos, sim, né? A gente pode falar muito do Luiz Carlos, muita coisa falar do Luiz Carlos, né? Mas nós estamos falando do trabalho, nós estamos falando do dirigente espiritual, né? E nós estamos falando do dirigente da casa, né? E pode ter certeza, não só do dirigente, né? O médium, o Luiz Carlos, mas para qualquer um, né? Acima de tudo está o trabalho, a segurança do trabalho, né? A harmonia do trabalho. Então, nós temos um número muito grande de espíritos, né? Que eu falei no comecinho, tem muito mais espírito envolvido aqui do que a gente imagina, né? Então, imagina um espírito, né? Do Matiz, de Exu Caveira, de Exu Rei, de Exu Marabô, Tranca-Rua, Carranca, né? Catatuba, Quebra-Demanda, Zé Pilintra, né? Isso só falando de Exu, sem falar todas as falanges nas 7 linhas e todo o grupo espiritual. Bom, coloca aí, vai 1000 espíritos, né? Bom, eu posso até querer muitas coisas, eu quero muitas coisas, né? E a maior parte, 99%, né? Por querer muito, né? E por ser teimoso, eu não consigo fazer. Eu consigo fazer só 1% de tudo que eu quero, porque eu tenho que respeitar, né? Então eu fico numa situação difícil, porque eu tenho que fazer o que eu não quero. Normalmente, eu já não quero, porque quase tudo que eu tenho que fazer, eu sei que eu vou encontrar uma contrapartida antagônica, inicial, sempre maioral, né? Então eu já não gosto de fazer, né, as coisas que eu sei que eu vou encontrar obstáculo. Então isso particularmente. Mas acima de tudo isso está o trabalho. Então, eu posso querer muitas coisas, né? Há muito tempo, né, desde quando o Baião colocou essa configuração, eu venho tentando colocar esses atabaques dessa forma, mas não podia, porque não estava completo o grupo, porque não era como eu queria, como o senhor Baiano Calunga está ditando regras, né? Disciplina, né? Então, é complicado. Eu sei que tem muita coisa que nós precisamos fazer e no tempo nós estamos tentando fazer isso. Faz já quase um ano, né, que nós estamos tentando levantar a Corimba. Porque a princípio, e não é culpa de ninguém, né, nós não tivemos instrução nenhuma. O que é Corimba? Nós começamos um trabalho, ninguém tem culpa. Agora nós temos responsabilidade, que nós estamos aprendendo, né? Então, se erros foram cometidos porque não foi ensinado, né? Tem culpado. Mas determinações dentro de um trabalho foram colocadas, né? E eu acabei de colocar que 3 atabaques formam uma linha principal intimamente ligada com esse trabalho. As outras 3 são de 3 entidades, né, que então pediram esses atabaques, né, para o trabalho específico que elas vão realizar. E eu não duvido disso, né? Então, aonde foi pedido eu vou colocar e eu vou fazer, mas quase sempre diferente do que talvez a maioria pense, né? Não porque eu quero, né? Bom, gente, o tempo está avançadíssimo, né? Então, você pode perguntar, porque o Exu vai se manifestar aqui.